Acho que tem uma questão que o Flamengo vem jogando o Campeonato Brasileiro já com o time reserva há algum tempo, né? É o que o Mário falou mais cedo aqui, do time das Copas e tal. Foi você que falou? A gente tem ouvido isso com muita frequência. Sim. Eu falo isso muito. Muito obrigado. Então, o Flamengo tem... E está na frente do Atlético. Né? Sim. Que não tem time das Copas, o time do Campeonato, é o mesmo time. Que ameaçou uma sequência positiva, fez 2 vitórias e aí empata com o Ceará, um jogo em casa. Ok, tem mérito também do Ceará. O Atlético criou e não colocou a bola para dentro. Mas não tinha o principal personagem do Atlético nos últimos 2 anos, né? O Hulk, que voltou a treinar e que pode ser... Eu acho que o Atlético com o Hulk, ele ganha um... O Hulk, corpo, ganha um peso maior, uma força maior. Mas favoritismo, não coloco. A gente pode até começar a analisar, vamos lá. O Flamengo tá brigando pelo quê nesse campeonato? Vamos supor, o Flamengo é favorito para ganhar a Libertadores, para garantir essa vaga na Libertadores, então consegue relaxar um pouquinho mais no campeonato porque já tinha desistido do título há um tempo atrás. Ok, então o Galo entra mais motivado, porque, né, além de mostrar resultado e não deixar a temporada toda para trás, quer ainda brigar por essa vaga, porque ele está num setor da tabela onde está tudo muito embolado, onde praticamente todo mundo ali perto dele tem condições de se aproximar. Uma vitória, uma derrota vai mexendo ali bem pouquinho, né? Realmente troca de posição na tabela. Mas não, o Flamengo, o Dorival, o clube tem um elenco, uma estrutura que, por mais que não tenha uma motivação, que pode ser o quê? Título, vice-campeonato, porque tem o financeiro também, né? Ele entra muito forte. Ele pode mexer nas peças que continuam entrando muito forte. Então, vamos supor que ele coloque o time reserva. Provavelmente nesse time reserva tenha João Gomes, porque João Gomes não joga na volta da Copa do Brasil, está suspenso, né? O Vidal que vai ser titular lá. Ou ele bota o Vidal justamente para dar a rodagem para ele, para o jogo da volta contra o Corinthians na semana que vem. Então, assim, eu tentando tirar todo o contexto ali para botar um certo favoritismo para o Atlético ou colocar uma motivação maior para o Atlético, o Flamengo ainda assim é muito forte. Porque olha, olhando a classificação do Brasileiro, beleza. O Atlético, a motivação eu acho que é não jogar essa temporada no lixo. Acho que é isso, a motivação do Atlético, né? Tem que vencer para essa temporada não ter sido um fiasco maior do que já tem sido esse fiasco de temporada. Mas esse fiasco pode vir no final de semana. Como assim? Olha o América. Sim, o América tem 45 pontos. E o Atlético? 47. Não, é isso que eu tô falando. A temporada em si, ela já é considerada um fiasco. Ela pode ser, em termos, mais fiasco ou menos fiasco. A gente pode colocar em graus de fiasco aqui. Mas olha só, o Flamengo tem 52 pontos. Sim, sim. O Furacão, o Fluminense tem 51. E o Atlético Paranaense quase perdeu quase perdeu a posição pro Atlético no final de semana. Isso, o Furacão tem 48, o Atlético Mineiro tem 47. Sim. Se o Galo ganha do Flamengo, o Atlético vai a 50 pontos. Sim. Se o Fluminense vence, ele passa o Flamengo. Se o Furacão vence, ele passa o Flamengo. Então talvez uma motivação pro Flamengo eu não tenho a garantia de que eu vou ganhar a Copa do Brasil e a Libertadores, apesar de ser favorito. Mas eu também, eu não posso deixar o G4 sair. Mas aí a data atrapalha, né? Porque eu concordo com você, com o seu pensamento. Se não tivesse uma final contra o Corinthians na próxima semana, é esse pensamento sendo colocado em campo. Se o jogo fosse na outra semana. Tem que jogar com todo mundo, eu acho, né? Apesar de que o Dorival já não colocou todo mundo no jogo, por exemplo, contra o Palmeiras, né? Justo. Mas se não tivesse esse jogo contra o Corinthians, daria para a gente até iniciar esse debate falando assim, o Flamengo tem que colocar metade do time e tal, para jogar contra o Atlético, porque afinal de contas não pode ficar distante. E eu ficaria em dúvida, porque eu acho que o torcedor do Flamengo quer ver todo mundo jogar para o Flamengo ganhar tudo. Mas com o jogo 0-0 de Copa do Brasil e com a final no meio de semana, em casa, eu acho que é perfeitamente compreensível se o Flamengo... não, vou segurar os caras e vai só o João Gomes. E nem se tivesse uma gordura, né? Porque quando o Flamengo conquistou uma gordura na Libertadores e poderia olhar melhor para o Campeonato Brasileiro, mesmo assim o Dorival falou, né? Contra o Vélez, se eu não me engano, ele falou, não está nada resolvido, não vou colocar os meus principais jogadores. Que foi ali, provavelmente, talvez, que ele abriu mão do Campeonato Brasileiro. Pedro Henrique Torres chega com a gente ao vivo. Ô Pedro, essa preocupação, dá pra falar de preocupação em ficar no G4? Acho que não, né? O rubro-negro está feliz da vida e pensando nas finais, né?
Tudo bem, Mari? Boa tarde para você, boa tarde também ao Marra, a outra Mari também, todos os amigos aí do Sport Center. Preocupação, Mari, não dá para dizer assim preocupação total em ficar no G4, mas passa também pela Copa do Brasil na quarta-feira, né? O Flamengo está muito mais preocupado, obviamente, em ganhar o título, garantir também a vaga na Libertadores. Só que começa um incômodo quando o Flamengo começa a descer também a tabela ali, fica lá para G5, G6, G7, começa todo mundo a buzinar bastante no ouvido do técnico Dorival Júnior. Ainda mais por se tratar agora de um jogo em casa contra um rival aí, principalmente no ano passado, disputaram ali o Campeonato Brasileiro, o Flamengo ficou mais para trás na reta final, mas tinha toda aquela rivalidade, uma rivalidade histórica também. Então tem aquela questão de tentar ganhar do Atlético Mineiro em casa, por que não, nesse embalo de sábado à noite. Então tem uma grande preocupação, até por isso vai tentar colocar em campo o time mais forte possível e dar aquela seguradinha mesmo. É essa a intenção do Flamengo, colocar em campo o que de melhor tem. Esse de melhor tem deve ser com Santos e João Gomes, dos titulares possíveis. E aí o restante é aquele time que foi em campo contra o Cuiabá na última semana, que, convenhamos, já é bem forte para disputar também o Campeonato Brasileiro, né? Nada mal, né, Pedro Henrique Torre? Obrigada, viu, pela participação no Sport Center. O time reserva, meu Deus, o desespero do time reserva. É o Cebolinha. Uau, que pânico. Não, terror. Ficam no banco também, né? Estão por perto. Podem Deu ruim ali, você chama o... Sim. É diferente, né? Cuiabá nem viajaram. Agora, mas é estranho, né? Porque dos últimos anos, como o Pedro até trouxe pra gente, nós ficamos acostumados a ver Atléticos e Flamengos inflados, né? Decisões, muita... O tom desse jogo é mais... Não dá pra falar de um Flamengo e Atlético mais calmo, porque a gente sabe de todo o histórico, mas é meio que um fim de temporada, né? mais solto, né? Um Atlético que já não briga por nada, assim, né? Não é aquela coisa, aquela motivação, nem o Flamengo tá olhando pro Atlético nesse momento. Ele olha, Atlético, com licença, mas tu não é minha preocupação nesse momento, né? Acho que pro jogador ainda assim é um jogo grande, mas não é igual que a gente já viu, né? Pra ser sincera, eu não sei, viu, pro jogador, falando do jogador, eu acho que pro jogador inflama ainda, assim. É claro que hoje, muito mais pros do Atlético, claro, porque por todo o contexto que a gente já falou. Mas eu acho que sim, o jogador gosta de jogo grande, independentemente, né, do final de temporada, meio de temporada. Óbvio que quando é mata-mata, vale alguma coisa, tem todo aquele... Mas eu acho que pra gente dá essa sensação mais de, não tem muito o que acontecer, mas acho que pro jogador é jogo grande ainda. Veremos, Marimar. E eu acho que o Flamengo tem uma outra vantagem, que é o jogo leve. Temporada, não é esse o jogo que define a temporada, mas o jogo contra o Atlético, já o Atlético fala, meu Deus, a temporada foi embora, um clássico. Pros reservas do Flamengo, um jogo. Mas eles estão mais leves, né? É menos carga por cima, né? O Atlético melhorou bastante, acho que coincide também com a volta do Otávio, uma proteção à defesa. Tanto que eu estava lendo hoje ainda, o Atlético nos últimos jogos tá dos times que menos sofreu gol no Campeonato Brasileiro. E esse foi um problema, né? Só que o ataque continua sendo um ataque que cria, né? Que também é time que cria muito, mas finaliza muito mal. Que talvez, coincidindo com esse Flamengo mais leve, ainda de cabeça, de espírito e tal, torne o jogo bastante agradável de ser visto, né? Pode ser. Dois times tentando tal, isso pode ser. Agora, sim, né? Quando a gente pensou em janeiro de 2022, saiu a tabela do campeonato, tal. Nossa, olha lá, perto do fim vai ter um Flamengo e Atlético no Maracanã. Uau, será que esse jogo vai definir alguma coisa? Define muito pouco. Pouquíssimo. Perto do que a gente pensou, imaginou, define muito pouco. Muito pelo Atlético. Sim. Claro. A frustração com esse jogo parte muito pelo Atlético. Total. Parte pelo Atlético. Porque, né? Porque você olha... Foi um ano péssimo. Pro flamenguista ele fala, beleza, chegamos aqui, final do campeonato, 2 finais, vivaço. Vamos machucar mais um pouquinho. O Flamengo é isso, vamos machucar mais um pouquinho. O Atlético meu Deus, o que eu tava de expectativa para essa temporada agora, murcho, borocochô.